Vamos lá, gente. Vocês estão com a apostila de vocês? Na última aula, todos estão, né, com a apostila? Tem alguém que não está com a apostila? Só aciona para mim, assim, para que eu veja. Pastor Vinícius está sem? Daiana também. Eu mandei lá no grupo domingo, mas eu vou mandar aqui de novo. Aí vocês conseguem acessar. Mandei de novo. A gente está na aula 2. Tá? Aula 2, trabalhando com os anjos. E, gente, deixa eu falar isso para vocês. Se vocês tiverem qualquer impressão no espírito, se vocês tiverem qualquer discernimento de qualquer coisa, qualquer sensação mínima que for, preciso que vocês falem, tá bom? Para que eu saiba que o Senhor está fazendo algo, entendeu? E às vezes, é o que eu sempre falo, o profético ele é muito sutil, ele é muito rápido, entende? Então, às vezes, você tem algum tipo de impressão, você não fala, você não se expressa. Às vezes, Deus quer te dar uma resposta muito maior. Mas por você, às vezes, não falar, as coisas, às vezes, não são liberadas. Então, por mínimo que for, Rodrigo, começou a liberar pó de ouro aqui, começou a liberar pó de prata, ou teve algum tipo de manifestação. Vi isso em espírito, vi isso lá em espírito, Deus me deu uma impressão assim, assim, assado. Fale. O microfone você pode abrir, pode me interromper, se eu não conseguir ver, tá bom? E aqui a nossa aula, eu não mando em nada, quem manda é o Espírito Santo. Se Deus te der qualquer tipo de impressão sobre qualquer coisa, fale, não deixe guardado. Aqui a gente só é guiado por aquilo que o Espírito Santo falar. Se eu precisar não dar aula nenhuma e só ficar aqui falando em línguas e chorando junto com vocês, que assim seja, se o Senhor quiser. Shalom, pastora Pamela. Shalom, pastor Alex. Deus abençoe. Só não fiquem calados, sabe? Se vocês tiverem qualquer tipo de manifestação. É bom que até alimenta a minha fé, para que eu saiba que está fazendo sentido, que tá chegando até vocês, que Deus está trabalhando. Pode falar, Juliana. Shalom, shalom a todos. Quero compartilhar as experiências que eu tenho tido durante essa semana passada e a gente não teve aula, né, devido na grande perda que sofremos, né, do AP, Ronaldo. E eu tenho, assim, achado cristalzinho, né, um diamante, não sei o que é. O meu esposo também achou, aí depois eu achei outro, já é a terceira pedra que eu encontro aqui na minha casa. E as três idênticas, igualzinha. Achei uma peninha também. A senhora já fez curso, alguma coisa assim, acerca dos anjos, dessas coisas? Ou não? Não, só tenho buscado, é algo que me impulsiona, né? E a Rosângela, ela impartiu comigo e era algo que eu, né? Acho que tá despertando em mim, porque ela fez essa ativação comigo, né? Lá na base, no último treinamento. E foi muito forte, né? Esse último treinamento, o primeiro meu que eu fui, né? E foi muito forte lá, então foi destravando muitas coisas. E eu vinha buscando, né? E esse curso, assim, veio no primeiro dia, né? Na primeira pedrinha, eu descobri esse curso que a Rosângela me passou, a pastora Rosângela. Aí, estou amando o curso aqui, estou gostando muito. E eu queria compartilhar com a Pê sobre uma experiência que eu tive. Tipo assim, foi uma visão de eu subindo um monte, né? Um monte, assim, eu vi umas pedras, aí chegava numa altura, tinha buraco nessa pedra,
e eu olhava para baixo, eu via nuvens. Aí eu meio que fiquei com medo, assim, meio que. Aí cessou a visão. Eu tava subindo, subindo. Aí quando eu vejo aquela fenda naquela rocha, né? Eu olho para baixo, vejo nuvens, vi que estava muito alto, bem perto, né? Falei, "Ah, já estou perto do céu." Aham. Aí retrocedeu, cessou e eu não, eu fiquei lá, volta, volta, quero que continue, mas não continuou, não. Amém, glória a Deus. O Uhum. medo faz isso, né? Geralmente, quando eu estava até conversando com um pastor, ele falou que foi arrebatado, saiu do corpo, ele viu ele, e ele sentia que era para ele tirar a enfermidade da esposa dele, no espírito. Só que quando ele viu a situação dele no espírito, ele ficou com medo. Ele voltou rapidinho pro corpo. É a mesma coisa. Porque, na verdade, os sonhos são arrebatamentos. São dimensões que o nosso espírito continua vagando. Que, na verdade, o nosso corpo, ele descansa, mas o nosso espírito não. Então, o que acontece? A gente está dormindo, por isso que, principalmente os profetas, eles estão dormindo, daqui a pouco eles, pum, acordam e vê o corpo deles deitado do lado deles. Pode ser o seu caso, entendeu? Se a senhora tiver um chamado profético de ofício. Mas é Uhum. muito legal essas experiências, assim. De você ir em outras Uhum. dimensões e ver pedras, assim, preciosas, lugares, né? É fantástico. Tremendo, É, pastor. tem tido bastante, assim, experiência. Eu vi uma pomba de luz branca, branca, esses dias para trás, um pomba. Para mim foi o Espírito Santo, né? Acordei, abri o olho assim, vi, né? Aquela pomba, coisa mais linda. Só aquela luz, formato de pomba, assim, bem pertinho de mim. Tem tido algumas experiências, assim, graças a Deus. Deus está me concedendo que eu tanto busquei, tanto tenho buscado. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora, por Amém. compartilhar com a gente. Amém. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Abre o microfone aí. Ninguém? Deixa eu ver a pergunta aqui da Daiane. Sonhos têm algo a ver também? Eu também sonhava muito com gente tentando me matar, correndo atrás de mim. Agora eu só tenho sonhado que estou grávida. Ah, mano, pode ser. Deus vai vir mais um bebê aí, sabe? Quando geralmente perseguição, alguma coisa assim, pode ser demônios. Geralmente é demônio te perseguindo mesmo. Mas pode ser outras pessoas desejando mal, outras pessoas com a intenção do coração ruim em relação a você. E a unção, infelizmente, a unção respeita a autoridade. Então, principalmente se for alguém que carrega uma unção que está acima de você, como coberturas espirituais, coberturas espirituais, para que vocês entendam. Tiver com o coração intencionado contra a gente, sei lá, autoridades, estiver com a intenção contrária à nossa, então, quando eu sonhei que estava grávida, era o meu ministério nascendo. Isso é bom, que a pastora Pamela falou, isso também faz muito sentido. Ainda bem que você falou isso, pastora. Tem um livro de sonhos, que eu posso até mandar lá no grupo, que ele fala que significado de criança, de bebê, significa coisas novas nascendo, coisas novas que vão surgir. Se não for gravidez, pode ser uma dessas coisas. Sei lá, o nascimento de um ministério, nascimento de uma empresa, nascimento daquilo que você está gerando no Senhor há muito tempo. Ou que você nem imagina e que o Senhor está trazendo algo novo sobre você. Aí cabe o discernimento de você saber o seu contexto. Então tá bom. A gente vai saber nos próximos capítulos, mais pra frente. Mais alguém, gente? Shalom, Andréia. Deus abençoe, garoto. Gente, deixa eu fazer algo aqui. O Espírito Santo está pedindo para que eu faça isso. Eu vou pular a aula 2 para a aula 4. Aí manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá?
Depois a gente volta lá. Tá bom. Tá tudo em paz. Aula 4. Vamos falar das penas e das pedras, os significados delas, e depois eu vou orar para que o Senhor para ativar isso em vocês, para que vocês comecem a receber também. Abram lá, acho que é página 43. Introdução, vamos lá, vou lendo aqui, vocês vão acompanhando. Nessa aula vamos falar sobre os significados da aparição das penas dos anjos e das pedras preciosas. Penas do céu. Qual o objetivo das penas dos anjos? Penas são encontradas em vários lugares da Bíblia e surgem a presença de um ser com asas, que do ponto de vista espiritual fala de anjos. Também pode se referir ao Espírito Santo, que às vezes aparece em forma ou semelhança de uma pomba. Gênesis 1 e 2. Que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra flutuar nessa passagem é a palavra hebraica rapá. Não sei expressar isso aqui, gente. Rachapo. Não sei como é que se pronuncia essa palavra aqui. Mas que significa meditar ou pairar, ou esvoaçar suavemente. Deixa eu puxar o notebook para cá. Não ficar tão virado. E agora nós vamos falar. Existem, gente, 9 significados quando as penas aparecem para você. Como que faz para as penas aparecerem? Ativação. Não tem outro jeito. Quando você ora por alguém, você ativa. E, gente, quando a gente fala até sobre ativação, não tem, às vezes, nem muito a ver com que você impõe as mãos sobre a pessoa para que a pessoa comece a receber. Mas sim, de acordo com a fome e a sede da pessoa e por associação, por ela estar próximo a você. Por exemplo, daqui a pouco talvez eles entrem, não sei, mas tem um casal de pastores que dão curso para a gente do Casal aqui para Sempre, que a gente foi orar na casa deles um dia, e teve um mover lá muito grande e tudo mais. Passou de um tempo, começaram a aparecer penas para eles. E eles sem entender de onde está aparecendo pena, de onde está aparecendo pena. Estava orando, aparecia pena na cama, estava não sei onde aparecia pena. Ia sair de casa, a pena caindo na cabeça deles, em cima deles. E eles sem entender. E eu nunca orei para que eles fossem ativados com isso. Na verdade, eu nunca nem falei sobre anjos com eles. Sabe? Mas aonde que isso? Por que eles têm esse tipo de experiências? Por associação. Claro que a ativação, quando você impõe as mãos sobre a pessoa e ela recebe específico, geralmente é mais fácil, é mais rápido. Só que, se a pessoa tiver fome e sede no seu interior, e por ela estar próximo a você ou conectado, igual a gente está aqui pela internet, a pessoa já começa a receber. O que eu tenho de testemunho, gente, o que eu sei de testemunho de pessoas que fizeram as aulas nas turmas, só que os familiares começaram a receber penas, crianças começaram a receber penas. E as crianças nem sabem de onde, os familiares nem sabem de onde vem isso. E o engraçado é que geralmente os familiares ficam bravos com as pessoas, porque começam a indagar. De onde que é isso? Isso, tá pegando pena de pássaro, que não sei o que não sei o que lá. Sabe? Então, o que começa a acontecer? Pode falar, pastora. Rapaz, Você tá aqui! Tá escondidinho vocês dois, né? então, hoje eu tava Não, orando. calma aí. Patrícia Rocha. Não, tô viajando. Sou eu Quem é Patrícia? mesma. Você tá com a voz diferente. É, eu tô um pouquinho rouca. Então, hoje de manhã, no horário do meu devocional, eu tava olhando assim pro chão, de repente, uma pedrinha. Mentira! Sim, uma pedrinha dourada.
E eu falei, ai, meu Deus. E assim, quando eu falo, eu me emociono bastante, né? Porque são coisas que eu nunca imaginei estar. E assim, é muito emocionante. Pastora, fala Ah, daquela experiência do sábado para eles, do anjo que apareceu para você, do jeito. Vai ser legal. daquela vez que você impôs a mão? Depois da aula do Casados. Então, nós tínhamos terminado a aula, né? E o apóstolo Rodrigo nos chamou para orar. E aí nós fomos, né? E na hora, ele estava orando e eu sentia eu vi, no caso, né? Era um anjo, mas era bem grande, mas ele tinha 2 asas, assim, no capacete, sabe? E eu achei engraçado porque era quadrado o capacete. Eu falei: "Gente", e eu olhava aquilo e brilhava muito, reluzia muito, e aí eu não vi mais nada. Eu não vi mais nada e E a eu parte que você ficou do chão? os meus pés, de novo, eles saíram do chão. Aqui na minha casa já tinha acontecido quando nós estávamos orando, e aí de novo, nesse dia, aconteceu. E assim, a gente está bem maravilhado, né, com as coisas que Deus tem nos permitido, passar, né. Meu Amém. coração está bem contente, é. E quando foi que eu falei de anjo para vocês, falei essas coisas, pastor? Nunquinha. A primeira peninha que apareceu para mim, eu estava num momento de manhã, né, nos meus devocionais, é sempre nos meus devocionais, né. E aí quando apareceu aquela peninha em cima do meu travesseiro, eu não sabia se eu corria, eu não sabia se eu pegava. Eu fiquei assustada, eu liguei, saí ligando para todo mundo. Eu falei: "Gente, o que que é isso?" Fiquei muito apavorada. E aí o pessoal: "Pega a peninha, guarda a peninha", e eu não consegui pegar a peninha. Eu chutava a peninha, eu falei: "Sai, sai, sai", assim, num desespero total. Até que conversaram comigo, me explicaram bem direitinho, aí eu fui entendendo. E aí já na segunda peninha, eu já fiquei toda boba, né. Eu e meu esposo, a gente estava num momento de adoração, né, e de repente quando a gente olhou, estava lá a peninha. E assim, foi assim fantástico, sobrenatural. Aí eu já não tive mais receio, fui lá, peguei, guardei, muito feliz da vida. Assim, nós temos tido experiências fantásticas. E a pedrinha a senhora guardou? Guardei. É Depois. bem pequenininha, mas É. brilha muito. Aham. Depois você manda uma foto pra gente. Mando, Manda no grupo. mando sim. Fechou. Tá. Shalom, pastor José Alber de Fogo, apóstolo José Alber de Fogo. Caramadai. Dá um glória aí, varão. A paz do Senhor para todos aí. Deus abençoe. Prazer muito grande retornar aqui a aprender um pouco mais com esse apóstolo abençoado aí, com os irmãos que estão aqui no grupo. Estive afastado por alguns tempo aí por causa de enfermidade também, mas estou de volta. Amém. Necessito do aprendizado. Amém? Vamos para cima. Então, gente, é o que eu estava falando. Ó, e vou te falar acerca das penas. Na verdade, eu temo um pouco de falar para as pessoas. Geralmente eu não consigo muito falar mais, né? Abertamente sobre isso, porque as pessoas geralmente não entendem muito. E o pastor Alexandre,
o esposo da pastora Patrícia, esses dois são Bíblia ambulante. Esses dois conhecem a Bíblia demais. Tu fala um negócio, ele já começa a puxar um monte de texto bíblico. Eu falo assim, como que eu vou falar que existe esse monte de heresia santa por aí para esses caras? Não tem como. Sabe? Como é que eu vou? Não tem. Então, assim, é até uma chave para que você pegue para você. Não tente convencer ninguém. Quem convence do pecado, do juízo, do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Mas quem concede a experiência é o Senhor também. E se você não tiver experiência, não adianta. Vai ser mero conhecimento para você. Então, até o nosso intuito do nosso curso aqui é fazer com que todos tenham essa experiência. Só que tem gente que é igual carro automático, igual a pastora Patrícia, a pastora Juliana. Aperta o botãozinho, liga, rapidinho funciona. Recebe pedra rapidinho. E tem gente que é igual carro velho, igual eu, tem que empurrar durante muito tempo. Eu orei durante 2 anos, gente, para receber pedra, e pedia insistentemente. Sabe? Até que rompeu. E, gente, e quando rompe de uma maneira assim, brum, de uma vez só, aparece um monte de uma vez. Sabe? Então, não tente convencer ninguém a viver essas experiências. A fome e a sede das pessoas que estão próximo a vocês vão começar eles vão começar a ser tocados. Eles vão começar a ter experiências sem você abrir a boca. Quando Pedro foi pregar lá na casa de Cornélio, Pedro ficou bravo, porque ele foi ministrar lá, ele não queria se meter com os gentios, o Espírito Santo falou para ele, vai lá. E ele foi e ficou bravo, porque eles receberam. Quando os apóstolos começaram a indagar, você foi lá, estava comendo junto com o gentio, estava junto com o gentio lá, ele falou, gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu. Eu não fiz nada. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler, esses caras foram tomados igual a gente. O Espírito Santo desceu a eles. E por que isso desceu sobre eles? Por causa da fome e da sede daquelas pessoas que estavam naquela casa. Então, gente, não tente convencer ninguém. Ah, você é heresia, você ficar pegando pena aí, pena de... Gente, até hoje eu ouço zoeira dos outros. Eu tô esperando um vídeo meu daqui a pouco, porque eu não publico nada na internet, nas redes sociais. Mas só publicar, daqui a pouco eu vou aparecer no Crente Aranha, no Crente não sei o que lá, já tô preparando meu espírito para nego me chamando de herege o tempo todo. Mas eu vou te falar, eu não tô nem ligando. Sou eu, quem tá vivendo sou eu. Então quem quer, marca. Quem não quer, Deus abençoe. Ó. Tchau. Tchau e benção. Entendeu? Então, se preparem. Porque as pessoas vão te chamar de herege. As pessoas não vão conseguir compreender. Gente, tudo que eu falar aqui, talvez tudo não faça sentido para você. Talvez alguma coisinha não faça sentido para você. E, por favor, não me ouça cegamente como se o que eu falar aqui fosse uma verdade absoluta para você. Entendeu? O que aquela galera da casa de Cornélio fazia? Eles analisavam tudo que Pedro falava na palavra de Deus. Claro que aqui vão ter muitas experiências que a gente vai falar aqui que não tem uma explicação bíblica. Só que ela fere a Bíblia, ela vai de encontro ao que a Bíblia diz. Se for, descarta isso. Se não for, qual a explicação que a gente vai ter contra isso? O que nos aproxima de Deus, o que a gente pode fazer contra isso? Você está entendendo? Porque tem coisa, gente, que infelizmente que para mim vai fazer sentido, mas para você não. Igual, o Leandro Spence, o apóstolo Leandro Spence, ele fala que a unção, e aqui eu não estou acusando ninguém não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Gosto de todos eles. Fala que você só recebe por um nazireu. A unção diretamente de Deus se você for um nazireu. Eu já acredito que não. Eu acredito que você possa receber um manto diretamente de Deus. Igual o apóstolo Ronaldo acreditava. Ele mesmo fala que a subida dele no monte, que ele ficou lá 1 ano, ele recebeu uns mantos diretamente do Senhor. Só que o apóstolo Ronaldo também não acreditava em batismo com fogo. Eu já creio no batismo com fogo. E, cara, é uma luta, porque os caras te dão um monte de base bíblica e tu sabe, assim, tu tem que
fazer o samba do crioulo doido, você tem que fazer, pegar aquela salada ali, selecionar o que faz sentido para você. E amém, tá tudo bem. Ninguém deixa de ser ungido, ninguém deixa de ser santo, ninguém deixa de ser amigo, ninguém deixa de ser nada. Então, eu tô falando isso para vocês, para que vocês não tomem toda a verdade que eu falar como se for absoluta. Orem, analisem, vejam se isso testifique, porque eu sou Rodrigo de carne. Eu tenho dias que estou mal, eu tenho dias que posso falar coisas por emoções que não é Deus, pode ser que são emoções e que sejam Deus, não tem como a gente separar às vezes isso, mas posso falar alguma coisa emocionada que não é Deus, e eu não deixo de ser santo por causa disso. Eu não deixo de ser, não sou do diabo por causa disso. Entendeu? Eu acho muito legal a expressão que o pastor Leandro Spence falou a última vez que ele estava aqui, que ele falou assim, esses ungidos de Deus que a gente vê por aí, nada mais são do que pessoas tentando. É isso. Eu sou mais um que está tentando, você é mais um que está tentando. E nem tudo que a gente vai falar 100%, a gente vai conseguir ter uma êxito 100%. Amém? Outra coisa, vão chamar, entrando nessa parte da heresia aí, é importante eu falar isso antes de eu entrar nas penas, por quê? As pessoas às vezes se frustram da seguinte maneira: poxa, eu peguei uma pena, não é de anjo, é de pássaro. Ah, não quero mais saber disso. Ah, peguei, tem até, não sei, daqui a pouco ela deve entrar aí, a Aline. Ela achou uma pedrinha e falou: Rodrigo, isso é de anjo? Eu falei: Aline, parece muito, mas eu acho que não é. Ela ficou chateada comigo, sabe? Como assim? Você quase me desligou, que não sei o que lá, ela mandou mensagem. Eu falei: não, Varô, você não pode ficar bravo porque eu falei que talvez não seja de anjo. Tá bom? Eu senti que não era, mas a Érica falou que sentiu que sim. Então, às vezes, só fui eu que não tive discernimento. Entendeu? Gente, teve uma vez que a gente estava no meio da chapação, a gente achou uma pedrinha linda, roxa, uma pedra linda, 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 quadradinha, moldadinha. Aí a gente estava começando a descobrir sobre essas coisas, né? A gente já ficou tudo empolgado, pedra de anjo, tava lá. E eu, emocionado, como sempre, já tirei foto, não sei o que lá. Graças a Deus eu não postei antes, mandei para o apóstolo Léo Barbirato, na época a gente fazia o curso dos 5 ministérios com ele. Falei: olha, apóstolo, que legal a gente achou, vê aí se é de anjo. Caraca, Rodrigo, isso é de anjo, da armadura do querubim, sei lá o que ele falou. Até ele pensou que era de anjo. Aí passou, a gente radiante, né? Primeira pedra que a gente acha, daqui a pouco, o bispo Lima, um bispo que era lá do Jansen, da Matriz, manda uma mensagem falando que foi a pedrinha do anel dele que caiu, mano. Pensa numa frustração que a gente teve. Pensa numa frustração, a gente ficou murcho. Só que para o Satanás tentar a gente mesmo, aconteceu isso 2 vezes, gente. 2 vezes a gente empolgado, achando era a pedrinha do anel do bispo Lima que ele deixou cair durante o culto. E isso parou a gente? De maneira nenhuma. Quantas vezes eu até brinco falando, gente, quantas vezes já peguei pena de pássaro pensando que era dos anjos. Tá bom, Daiane, sem problemas. Quantas vezes eu peguei achando que era de anjo, não era de pássaro. E que mal tem nisso? Nenhum. Quando a gente fala sobre os dons, a gente fala que eles são o quê? Treináveis. Então, o que isso significa? Que quando você recebe dom de cura, você vai sair curando todo mundo? Não. Tem gente que você vai impor as mãos e às vezes é uma dor de cabeça, a pessoa não vai ser curada. E aí? Quer dizer que você não tem dom de cura? Quer dizer que você já vai chegar, meter a mão em um paralítico, você nem sabe sobre nada. O paralítico já vai sair andando? Não. São treináveis. Às vezes eu acredito que pelo bom senso que o Senhor tem, ele até faça isso para testar o seu coração. Sabe? Para saber se você quer permanecer, se você é persistente mesmo ou não. Entendeu? E a gente faz os testes. Como eu sei, Rodrigo, que uma pena é de anjo? Para que você já entenda aqui. Geralmente, as penas de anjos têm alguns aspectos. Elas grudam um dedo na mão. Onde você pegar, elas grudam, não saem. Provavelmente, isso assim, com toda certeza, quando é de anjo, vem com algum tipo de manifestação. Você sente ou eletricidade nas mãos,
ou aonde você, ou qualquer lugar, às vezes sente na cabeça, no pé, tem gente que às vezes é um pouco diferente. Você sente um calor, você sente às vezes uma brisa na mão, você sente um formigamento, mas para que a gente testifique se é uma pena de anjo ou não, ela vem com esse tipo de manifestação. Rodrigo, achei uma pena. Não sei o que fazer. Você segura ela e pede ao Espírito Santo, pede aos anjos. Fala, Senhor, que se isso for uma pena de anjo, testifica para mim. E vai testificar ou no seu espírito como uma confirmação ou uma manifestação. Não aconteceu nada, não teve nenhuma testificação, descarta que não é. Entende? Pedra já é mais fácil de você identificar se é ou não, porque aí ninguém vai deixar cair uma pedrinha, bijuteria a gente já consegue discernir na hora, mas é a mesma manifestação. A mesma. Pede ao Espírito Santo. Espírito Santo, isso é assim, assim, assado, ou anjos do Senhor, porque isso cai dos anjos. É isso. Não falou nada, não teve testificação, não teve manifestação. Gente, às vezes espera um pouquinho. Tem gente que pega assim, o que é? Será que é? Dá um segundo depois você não, desiste, não. Às vezes demora. Demora porque nossa alma está agitada, demora porque o nosso espírito não está conectado com o Senhor. Então, pode ser que demore alguns segundos, pode ser que demore um minutinho, um pouquinho mais. Se for, tem testificação ou manifestação. Toma isso como base para que você entenda quando você receber pedras ou penas. Deve vir como uma testificação ou uma manifestação. Não pegou a pena ou a pedra, não teve nenhum desses dois? Tá tudo bem, descarta e vamos continuar gerando isso. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas para que eu quero uma pena? Para que eu quero isso? Aí a gente vai falar dos novos significados, tá bom? Eu acho legal, eu sou igual criança, gente. Só de saber que algo saiu de um anjo, para mim já é muito louco. Então eu gosto. Tudo que é do céu eu gosto. Então, mas vamos lá. Primeiro significado quando as penas aparecem. Apontam para a presença do poder criativo, que está ativo e pronto para realizar coisas. Preste bem atenção nisso aqui. Tem uns termos aqui meio esquisitinhos, mas é legal. Nas Escrituras, Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Vamos continuar. A parte-chave desse versículo se relaciona com a criação e energia criativa. Energia criativa seria complementação, entendeu? A criação com a energia, tá bom? Energia criativa. E novamente, porque as penas podem representar o poder criativo. Então, o primeiro significado é isso. Tem a ver com a parte que diz, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Sustentar é mantê-lo vivo continuamente. O poder, ou seja, o poder, seja ele elétrico ou de qualquer outro tipo, quando decomposto em sua menor forma, além até mesmo do nível subatômico. Subatômico, gente, significa muito pequenininha, reduzido, menor do que as células. É energia pura. A natureza das palavras, que elas são feitas pela vibração das cordas vocais, de forma a criar uma frequência. Se juntarmos tudo, o versículo significa que Deus sustenta toda a criação pela frequência e energias contínuas que são liberados conforme ele verbaliza. Junta o poder criativo, junta quando ele verbaliza com o poder do Senhor, com essa energia,
é o poder criativo, é o que a gente acabou de ler, ó. Se juntarmos tudo, o versículo significa Deus sustenta toda a criação. Aqui fala quando Deus criou tudo, pela frequência e energias contínuas, que são liberadas conforme ele verbaliza. As palavras que saíam da boca dele, junto com o poder, cria esse poder criativo. Que ele verbaliza que está falando ou cantando. Esse finalzinho aqui eu achei muito legal, esse último parágrafo aqui eu achei muito legal. Ó. Não seria errado afirmar que Deus cantou o mundo à existência. Olha que louco. Imaginar que enquanto Deus estava fazendo a criação, pode ser que não ele estava falando haja luz, mas que ele estava cantando todas essas coisas. E o poder criativo que saía através das suas cordas vocais, por meio de canções, palavras, frequências, liberava um poder criativo. Olha que louco. Eu não acho que isso possa ser impossível. E quando a gente fala sempre do céu com algo muito rítmico, e você vê que até os anjos cantam louvores a eles a todo tempo. Você vê que a música tem a unção. Para que você receba a unção, você precisa, muitas vezes, de um ambiente com adoração, para que você veja a glória de Deus. Tudo depende de uma adoração e, muitas vezes, desse louvor ao Senhor. Quantas expressões a gente vê na Bíblia, às vezes, falando do Senhor, que para a gente cantar cânticos. Não sei se você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Sabe? Mas eu não descarto essa possibilidade muito louca e fora do que a gente já pensou de que o Senhor possa ter cantado a criação e ter cantado a sua criação, a criação adâmica. Que louco, né? Vamos lá. Como as penas são um sinal físico que aponta para a frequência criativa, podemos entender que uma das mensagens que as penas nos apresentam é a do poder criativo. Todas essas palavras que eu falei, é isso, gente. Isso significa o poder criativo através da fé. E fé, quando a gente fala, é o dom da fé. Não é a fé que você crê em Jesus, é o dom. Que a fé, que é falado lá em Coríntios, acerca dos dons, é diferente da fé que a gente tem ao Senhor. A fé que a gente tem ao Senhor é uma fé que a gente crê no Senhor para que a gente vá para o céu. Quando a gente fala acerca do dom da fé, é algo que... Sabe quando você é impulsionado para orar por alguém? Sabe quando você é impulsionado a fazer algo que você pensa assim, caraca, já fiz, eu nem percebi, já fiz. Eu já orei por alguém, eu já entreguei uma palavra profética, eu já entreguei uma palavra de conhecimento. É isso. Quando você é impulsionado a orar por um cara que tem uma doença, às vezes, incurável, que você ora, a pessoa é curada. Mas se fosse você mesmo, você não faria isso. É o dom da fé. Amém? Vamos lá. Deixa eu ler aqui de novo. Isso significa que o poder criativo, através da fé, independente da forma que o poder criativo se manifesta. Quando as penas aparecem, há uma abertura na atmosfera para explorar o fluxo criativo. Devemos conhecer esse sinal e aproveitar melhor essa energia quando ela vem em nossa direção. Então, o primeiro significado é que ele abre um portal espiritual para que você libere uma palavra através de uma frequência com um poder criativo para que isso traga a existência. Amém? Segundo, os outros vão ser mais fáceis de falar. Segundo significado, quando as penas aparecem. Quando aparecem, pode ser um tempo ou é um tempo de preparação e nascimento de coisas novas. Da mesma forma que uma galinha choca seus pintinhos, as penas apontam para um momento de vigilância e proteção sobre algo que ainda não está pronto para brotar. Também pode ser um sinal relacionado a algo natural, um projeto ou um empreendimento em que estamos trabalhando, está quase pronto, a ponto de vir a existir, mas que precisa de atenção para realizá-lo. A ideia de que há um tempo determinado para que as coisas sejam concluídas é representada biblicamente. E a pena é um sinal dessa realidade e um incentivo para
perseverarmos em qualquer dificuldade ao longo do caminho até atingirmos esse ponto de conclusão. Então, o segundo significado da pena pode ser isso. Algo que está sendo gerado, algo novo que está vindo e que precisa de um pouco de atenção. Aí, gente, vocês têm que ver o contexto de vocês. A gente vai falar de novos significados. Mas aí você tem que ver a aparição da pena e o contexto do que está acontecendo ao seu redor. Amém? Apontam para um tempo de refrigério, sustento e renovação. Isaías 40:31 afirma: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, eles voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando as penas aparecem, pode falar de uma oportunidade para renovar a sua força e energia. Quando alguém está se preparando para dar à luz algo novo, é importante ter tempo para refrescar e renovar, para estar preparado para a jornada à frente. Se o poder criativo está fluindo e coisas novas estão surgindo, olha lá o que a gente falou primeiramente do poder criativo. E se as coisas estão fluindo, novas coisas estão surgindo, uma pena pode aparecer no momento certo para sinalizar a necessidade de auto-rejuvenescimento, pois o que virá a seguir é um lançamento para o novo. Olha que maneiro. Quarto significado. A mensagem que as penas nos trazem é que sua aparência é indicativa tanto de guerra quanto de proteção divina em meio à vida espiritual. Esse aqui geralmente é um dos mais comuns que aparecem. Batalhas, assim como lutas e batalhas da vida, se considerarmos que a Bíblia fala de várias vezes de asas, que são como um conglomerado de penas ligadas, vemos um contexto maior para as penas em seu significado posterior. Salmo 91, de 1 a 8. Aqui a gente já conhece o texto, mas deixa eu ler aqui. Quem habita no esconderijos do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi ao Senhor, o meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Certamente ele o salvará do laço do passarinheiro e da peste mortal. Ele te cobrirá com suas asas, debaixo de suas penas e debaixo de suas asas encontrará refúgio. Salmo 34:7 também diz: porque o anjo do Senhor é guarda, ele cerca e defende todos os que o temem. Tudo isso nos demonstra que, biblicamente, as penas são uma forma de armadura e um escudo para nós. E os versículos acima demonstram que, como uma mãe cuida de sua prole, assim o Pai Celestial nos cobrirá e nos protegerá da mesma maneira, fornecendo-nos um refúgio impenetrável para nós encontrarmos proteção. Por mais difíceis que sejam nossas lutas ou batalhas na vida, e por mais que o inimigo tente vir contra nós, sempre podemos encontrar um lugar seguro para nosso Pai em meio à proteção da hoste angelical. Aqui tem uns outros versículos acerca dessas penas, se você quiser depois ver. Bom, embora parte do significado das penas seja que Deus nos protegerá, há outro aspecto do significado das penas para a proteção que fala de anjos guerreando em nosso favor. A pastora Eliane não está aí. Ela tem um testemunho bem legal, que ela fala que o carro dela quebrou, isso durante as aulas. Ela foi fazer uma agenda, o carro dela quebrou, o filho dela teve que pegar ajuda em outro lugar para buscar não sei o quê. Acho que furou o pneu, se eu não me engano. E apareceu um bruxo, se apresentou para ela. Olha que bizarro, ela fala. O bruxo se apresentou para ela, com um anel, ela se ligou na hora que era bruxo, perguntou se ela queria ajuda, ela falou que não. No momento que esse bruxo estava saindo, o filho dela chegou. E ela falou para o filho dela, você viu esse rapaz que saiu aqui agora? Aí ela falou, não saiu ninguém daqui agora, a gente acabou de chegar, não vi ninguém. Ela, não, acabou de sair uma pessoa assim, assado, ele não viu a pessoa saindo de lá. Só que aí conseguiram consertar o carro, foram embora. Quando ela chegou em casa, no outro dia,
tinha uma montoeira de pena. Não sei se acho que próximo ao carro dela, se eu não me engano. Mas muita pena, junto tanto que ela pegava de mão cheia o tanto de pena. Então, o que que isso significa? Quando você passa por um tipo de guerra, batalha espiritual ou batalha que você esteja enfrentando no seu dia a dia, a aparição dessas penas pode ter esse significado. E geralmente, quando elas parecem por causa de batalha espiritual ou alguma coisa do tipo, elas parecem de monte, sabe? Elas parecem muitas no mesmo lugar. Tem uma pastora até próxima da gente que aparece um monte debaixo de uma árvorezinha dela que ela tem no quintal dela, mas um monte, tudo juntinho, sabe? Então, o significado para essas guerras espirituais, e por que isso, gente? Porque os anjos estão batalhando, gente. Por mais que exista uma guerra jurídica no mundo espiritual, também é uma guerra de confronto entre anjos e demônios, entre anjos caídos e os anjos do Senhor. Então, essa materialização pode trazer esse significado. Amém? Só que não é uma via de regra aparecer essa montoeira de pena ao mesmo tempo. Tá? Pode ser que apareça uma só. Entendeu? Geralmente, isso aqui eu já não posso, assim, não tenho tanta certeza. O que a gente ouve dos ungidos falando. Eles dizem que a pena marrom são penas de anjos de guerra. É que eu não tenho nenhuma marronzinha aqui, tá no carro. Ah, não, tem uma aqui. Tá vendo? Essa aqui apareceu dentro do carro para mim um tempo atrás. Dizem que essa meio marronzada são de anjos de guerra. Aí eu já não sei. Continuar. A gente parou no 5. Há uma guerra literal no reino espiritual ao nosso redor. Muitas vezes é difícil permanecer consciente dessa luta enquanto passamos pelos acontecimentos do dia a dia em nossas vidas. Realmente, gente, a gente está passando, viver a nossa vida normal e a gente nem sabe que está tendo uma guerra espiritual a nosso favor gigantesca. Um aspecto da manifestação sobrenatural das penas é que se destina a nos lembrar de mudar o nosso foco para o céu. Olha que legal isso. Jesus disse que devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Isso acontece com mais facilidade e frequência quando focamos nossos corações e mente nas coisas celestiais. As penas são um simples lembrete da atividade espiritual invisível que ocorre ao nosso redor. Olha que legal esse significado. Às vezes a gente está numa correria do dia a dia tão grande, numa luta, numa batalha tão grande no nosso dia a dia, correndo atrás dos nossos objetivos, que a gente entra num comodismo. Tem até uma palavra que a Erika diz, que eu esqueci agora, fugiu na minha cabeça. No ativismo, sabe? Então, quando as penas aparecem, elas podem apontar para isso, para a gente falar, caramba, tem um Deus me protegendo, tem um Deus me guardando, tem um Deus que pode solucionar meu problema. Deixa eu ver o que o Senhor quer falar para mim. E é isso. Deus aponta diretamente para o Senhor. Não tem como você achar uma pena no meio de um lugar extremamente impossível de aparecer e você não pensar que isso é Deus. Então, ela nos faz parar para refletir e pensar assim, caramba, Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está tomando controle das coisas. Só preciso voltar a minha atenção para o Senhor. Bem? Sexto, aspecto das penas é de natureza relacional. Isso aqui, deixa eu ver se é isso. Esse aqui tem totalmente relacionado ao que a pastora Patrícia falou anteriormente. Olha que legal. Você que quer receber as penas e as pedras, muitas vezes, quando envolvemos os anjos em oração, conversa e durante os momentos de adoração, descobrimos que as penas começam a aparecer. Deixa eu explicar isso aqui. Não estou falando isso aqui, quando a gente for chamar os anjos para oração, que você vai orar para anjo. Nem estou falando para que você vai adorar anjo. Não estou aqui pedindo que você peça nada a anjo. A adoração é ao Senhor, o louvor é ao Senhor, a glória é ao Senhor, o relacionamento é com o Senhor. É com o Espírito Santo, é com o Pai, é com Jesus e ponto. Só que olha que legal. A gente aqui está tudo distante.
Mas já pensou se a gente pudesse, de alguma forma, a gente poder estar junto para orar? Eu tenho certeza, se a gente junta as brasas, a gente começa a se conectar facinho. Eu até brinco bastante quando a gente tem nossas chapações, os negócios aqui, eu falo assim, rapaz, a gente tem que estar mais tempo junto. Porque parece que quando a gente está mais junto, a gente é mais santo. Entende? Porque junta um monte de brasa. Junta um monte de ungido com fome, com sede, e a gente começa a buscar o Senhor com mais intensidade. Não que você não tenha que fazer isso no seu secreto, mas pensa, uma fogueira acende e dá muito mais calor do que uma tocha. Você está entendendo? Então, agora pensa só, vamos raciocinar de maneira lógica. Se os anjos carregam santidade neles, e se eles estão acampados ao nosso redor, se eles adoram ao Senhor, e se eles estão junto conosco, por que não chamar eles para adorar o Senhor junto com a gente? Por que não fazer isso? Sabe? Então, no momento que você for adorar o Senhor, que você for orar ao Senhor, você pede principalmente para os anjos purificar, que o sangue do Senhor lave as suas visões, seus sentidos, para que você consiga se comunicar. Eu geralmente falo anjos do Senhor e começo a falar o nome de alguns que eu conheço, que eu sei que geralmente andam mais comigo. Fulano, me ajude a entrar nesse ambiente de adoração ao Senhor, me ajude a entrar nesse ambiente. Começo a pedir para que eles me ajudem a adorar o Senhor. Ah, Rodrigo, mas você tem um acesso direto. Com certeza, meu irmão. Mas se você for um cara que consegue, em um segundo, entrar num ambiente de adoração e você consegue. Beleza, meu irmão, vai com Deus. Sabe? Só que eu não, meu irmão. A gente aqui é cheio de falha, cheio de coisa, a gente chega. Principalmente, eu estou falando de maneira sincera para mim, comigo, né? Em relação a mim. Eu tento chegar no máximo quebrantado. Como é o modelo de oração do tabernáculo? Oferecer sacrifício de perdão. Então, a primeira coisa é tirar toda a porcaria da gente. Pedir perdão por tudo, sabe? Começar a me arrepender e com um coração sincero ao Senhor. E começar a esse tipo de adoração, como o modelo do Pai Nosso e tudo mais. Só que chega um momento que para você adentrar nas dimensões espirituais não tem problema nenhum os anjos te conduzir isso. Até porque os anjos só fazem isso se o Espírito Santo permitir. Você está entendendo? Então, assim, chega a ser natural isso acontecer. Então, quando você for orar, chame os anjos que trabalham com você. Você quer ver um exemplo disso? Quando a gente vai fazer nossas chapações aqui, agora, não tanto que a gente não está mais na matriz, mas quando a gente estava lá na matriz, geração eleita, eu abria todos os microfones quando a Érica estava ministrando. Por quê? Eu já ouvia em casa o Senhor falando que os anjos iam ministrar junto com a Érica. E as pessoas começavam a ouvir vozes diferentes, louvando ao Senhor. É disso que eu estou falando para você. Tudo que você for fazer, chame os anjos que trabalham com você para te ajudar a você relevar o seu nível de adoração. Tem gente que dança com os anjos, quantas vezes eu já vi. Gente dançando para o Senhor com os anjos, começa no mundo espiritual, tudo mais, começa a louvar o Senhor, começa. É disso que eu estou falando. Entendeu? Vamos lá. Geralmente, quando você está orando, aparece uma ou duas penas, mas o suficiente para nos informar que estamos fazendo é eficaz. Devemos esclarecer aqui, quando digo que envolvemos com os anjos em adoração, não quero dizer que adoramos anjos. Aquele texto de Colossenses 2,8 que fala sobre as pessoas lá estavam adorando anjos. Não é isso, gente. Descarta isso da sua mente. A gente não adora anjo de maneira alguma. Se tu começar, anjo não sei o que, os anjos já se aparta de mim, que eu nem te penso. Já mete o pé do seu lado, já na hora. Se ficar, é Satanás. Você já bota para correr. Continuando. Os anjos são espíritos que ministram a nós, que podem ser nossos amigos e protetores, e que podem nos encorajar e ajudar em nossas vidas diárias, bem como garantir a salvação, mas não devemos adorá-los. Você tem que estar bem enfático na sua mente. Esse direito e honra
são reservados ao Criador, nosso Pai Celestial, que nos ama mais do que a própria vida, aquele que nos amou tanto que escolheu se sacrificar em nosso favor para nos libertar dos poderes da morte, do pecado e da escuridão. Com esse aviso em vigor, os relacionamentos com os anjos continuam sendo uma parte fundamental de todo esse negócio de milagres e muitas vezes são esquecidos. Os anjos têm sentimentos, isso é muito real, gente. Os anjos têm pensamentos, os anjos são parecidos com os humanos. E por que eu falo isso para você? Seja às vezes, principalmente a galera que tem mais acesso a isso, que aparece um anjo que é brabo contigo, um anjo que parece que chega para você, que parece que ele vai te matar, vai arrancar a tua orelha, sabe? E tem outros anjos que chega brincando, que chega rindo, que chega falando. Aqui no nosso meio, que a gente sempre tá rindo, sempre tá brincando acerca disso, falando, fulano tem não sei quantos anjos, fulano não tem anjo nenhum, fulano não sei o que lá. Uma vez a gente orando, a Érica viu atrás do pastor Nilson, o pastor Nilson falou, não é possível, todo mundo tem um monte de anjo, eu tenho só um pouquinho. O anjo que estava atrás dele, o anjo pessoal dele, a Érica viu, ele riu e falou assim, ó, ele brinca demais, e começou a rir, sabe? Então olha que legal, os anjos também têm senso de humor. Claro que tem uns que são mais trilutos, tem uns que são poucos assuntos, mas tem outros que são... Quantas vezes você já viu experiência de pessoas aí brincando? Crianças brincando com anjos? Tem um monte de testemunho por aí. É exatamente isso, entendeu? E quando eu falo que eles são parecidos com os humanos, nessa forma emocional e na forma física. Os anjos podem ser parecidos com... O seu anjo pessoal pode ser parecido com você. Aspecto físico. Sim, o anjo pode ter a sua cara, sabe? A gente já viu milhares de pessoas tiveram essa experiência de anjo parecer com uma pessoa. E a gente, às vezes, olhar e pensar que a pessoa não era a pessoa, era um anjo dela. Entendeu? Tem anjo negão, tem anjo que faz a barba, tem anjo... Você viu a experiência que a pastora Patrícia falou? Que anjo com a cabeça quadrada que sai uma asa da cabeça do anjo, da capacete, sei lá o quê. Olha que bizarro. Tem anjo louro, igual aparece nos filmes. Tem anjo moreno, tem anjo que faz a barba, tem anjo careca, eu já vi. Eu vi esse, foi muito engraçado. 2 anjos negão, careca, e assim, sabe, mais escuro que eu, assim. Quando eu fiquei assim, eu falei, cara, não é possível que seja isso. E era. Entendeu? Então, os anjos têm muitas formas. Claro que isso, gente, quando a gente fala dessa questão de forma humana, eu não acredito que seja nem grande parte, seja uma pequena parte. Eu acredito, e quando eu falo de anjos aqui, seja só um termo para que você entenda, porque anjo é diferente de querubim, que é diferente de serafim, que é diferente de vigilante. Vigilante não é anjo, querubim não é anjo, serafim não é anjo, não é nada disso. É tudo diferente. Mas a gente fala anjo para que você entenda do que a gente está querendo dizer. O certo seria seres espirituais, seres viventes, algo do tipo. Mas eu acredito que se os anjos aparecessem mesmo da sua forma natural para a gente, seria muito assustador. Tanto que você não vê aparecendo um anjo sem que antes eles falam não temas. Então, meu irmão, os bichos devem ser feio e assustador. Sabe? Cheio de olho, cheio de um monte de coisa, cheio de não sei o que lá. Se aparecer para você, a primeira coisa que eles vão falar é não temos. Só que eles também não estão presos em matéria física. Principalmente os querubins, que é mais fácil de saber, né? E eles se transformam em águia, leão, touro, humano. Então os anjos podem ter essa parada aí, entendeu? Continuando aqui. Assim, ao fazermos isso, podemos descobrir que as penas aparecem como uma confirmação física para nós de que a nossa interação espiritual não é imaginária, mas sim real. E quando começarmos a trabalhar mais propositalmente com os anjos, as penas são o menor das coisas que podemos esperar e ver. 7ª mensagem, a respeito de cura. Isso, então, acontece muito. As penas falam da criatividade e poder, e a cura é a manifestação dessa energia criativa. Os anjos têm uma forte associação com a cura.
e as penas representam o seu envolvimento no processo de cura. Jesus usou para trazer cura também, como ilustrado em Lucas 7, também Mateus, se eu não me engano, isso aqui é do centurião. Só que eu não vou ler aqui por causa do tempo, tá bom? Depois você lê em casa aí. Jesus centurião mesmo. Jesus centurião sabiam que Jesus não precisava ir pessoalmente para curar o servo do centurião. Como o centurião enviou a mensagem por meio de alguns amigos, ele entendeu que Jesus tinha anjos sobre a sua autoridade, e assim como os soldados sob o comando do centurião. Tudo que Jesus tinha que fazer é enviar seus servos celestiais para cumprir o que ele ordenava e seria, seja assim. Quando as penas aparecem, pode ser um bom momento para orar por aqueles que precisam de cura física e emocional. Geralmente, a gente vê muitos casos de pessoas que precisam ser curadas, a pessoa é curada, aparece uma pena para a pessoa na hora. Isso acontece muito, isso é muito comum. Penas do céu, que é o nome significado. Penas do céu são um símbolo do amor de Deus por nós. Isso aqui é o mais bonito, na verdade. Enviando-nos anjos, cuidando de nós e nos protegendo, dando-nos nova força e poder criativo para fazer coisas novas e trazer curas. São todas as maneiras pelas quais Deus demonstra o seu amor por nós. Então, o novo significado e último das penas significa o amor do Senhor pelas nossas vidas. Amém? Não tenha medo. O maior engano que acredito que as pessoas podem entrar com essa manifestação milagrosa é o engano do medo. Quando começamos a ficar com medo, somos enganados. E quando o inimigo nos coloca exatamente onde ele quer. O medo é a porta de entrada para todos os outros problemas. Por isso, mesmo que decidamos proteger com cautela, nos proteger com cautela de alguma forma, pedindo a Deus que nos dê confirmação e orientação, isso não nos torna necessariamente duvidosos, mas nos torna pessoas que querem caminhar sabiamente. Não tenha medo dessas manifestações. Não tenha medo de forma nenhuma. Satanás não vai te dar experiência para te aproximar do Senhor. Não vai. E se você ficar com medo, tem essa manifestação. Na hora. Vou correr aqui para falar das pedras, tá? As pedras são bem mais rápidas. Primeiro significado, um presente para a noiva. Esse aqui é o mais bonito que eu acredito. Eu acredito que esse sinal de gema aponta para uma série de coisas. Olha que legal. Na cultura judaica antiga, o pai do noivo era quem decidia se o noivo estava pronto para se casar com sua noiva ou não. O noivo era obrigado a adicionar um quarto à casa da família e tinha que adorná-lo com conforto suficiente para garantir que a noiva estivesse confortável em sua futura habitação. Uma vez que o pai do noivo sentia que o noivo havia preparado o suficiente um lugar para ela, o noivo então ia e trazia sua noiva para estar com ele. Jesus falou dessa realidade em João 14, 2 e 3, onde disse: a casa de meu pai tem muitos cômodos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou lá preparar um lugar para você. E se eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para estar comigo, para que também vós estejais onde eu estiver. Isso na NVI, tá bom? Esta declaração dele não foi aleatória e fora de contexto. Em vez disso, seus discípulos entenderam que ele estava falando com eles como sendo tão importante para ele quanto uma noiva. Na antiga cultura judaica, quando o noivo vinha buscar a sua noiva, ele a adornava com joias e a levava para a casa de seu pai para ficar com ela para sempre. Da mesma maneira, da mesma forma, Deus está nos adornando com pedras preciosas e até mesmo engates de ouro e prata, antes de nos trazer para estar com Ele. Esse é o significado, para mim, o mais lindo que existe. Por quê? Significa que o Senhor está enchendo de mimo, está adornando a sua igreja
adornando a sua noiva como um sinal, falando assim, ó, estou preparando um lugar, já já vocês chegam aqui com a gente. Comigo, na verdade. Então, eu achei esse significado, quando eu vi isso aqui, eu fiquei maravilhado. Amém? Então, um presente, quando você recebe uma pedra preciosa, nada mais é de um carinho do noivo para contigo. Amém? Significado, alegria. Somos seus filhos e devemos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. As crianças têm um trabalho principal na vida, isso é brincar. Nosso Pai se deleita em nós, seus filhos. O Salmo 16:11 diz: Tu me fazes conhecer a vereda da vida, você me encherá de alegria em sua presença, com prazeres eternos à sua mão direita. Então, o segundo significado é a alegria. Quando você recebe uma pedra preciosa, gente, eu então fico igual criança, entende? Então, esse aponta para esse segundo significado, porque a gente tem um coração como de uma criança, né? A terceira coisa que vejo que Deus fazendo é encontrado em 1 Coríntios 2:9. No entanto, como está escrito, que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, que a mente humana nunca concebeu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus é capaz de fazer muito mais do que podemos imaginar em nossas mentes e pensamentos humanos. Tanto que nunca ouvimos falar de muitas coisas, de muitas das coisas espetaculares que Deus planejou para nós. E, gente, pensa, quanto tempo, às vezes, você tem de crente que você nunca ouviu falar dessas pedras preciosas? Quanto tempo você tem de crente que você nunca ouviu falar que existia essa manifestação com penas? Sabe? Ou, quando era muito raro de alguém de muito distante que não acontecia. E sabe qual é o mais maravilhoso disso tudo? É que Deus está derramando sobre todos. Está derramando sobre os pastores, sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre os evangelistas, sobre os mestres, mas estão derramando sobre as crianças, está derramando sobre os idosos, está derramando sobre as pessoas simples. Isso que é o mais legal. Entende? Antigamente, quando a gente via esses tipos de manifestações, a gente via de um evangelista muito distante, que Deus usava muito ele, ou a gente via de um pastor que a gente conhecia, e não sei o que lá. Hoje não. Eu tenho uma sobrinha antigamente, nessa época, assim, ela tinha uns 3 aninhos. Ela pegava, às vezes, uma peninha e falava assim, aqui, Dou, que ela me chama de Dou. Aqui, Dou, toma aqui uma pena de anjo. E às vezes ela pegava, e eu pegava pensando que era de pássaro. Eu falei, estava achando uma peninha de pássaro. E pegava inocentemente. Às vezes era pena de pássaro. Mas às vezes quando eu pegava, minha mão doía na hora. Eu falava, caraca, cara, que não é que é de anjo mesmo? E a maioria das vezes, 70% das vezes que ela achava as peninhas eram de anjo, cara. Isso que era impressionante. Ela guardava e falava, que dor, que não sei o que. Aparecia para mim 3 anos. O primeiro a receber pena aqui pra gente aqui foi meu sobrinho Caleb, na época ele tinha 11 anos. Ele veio aqui com o coração batendo. Aí que a gente fala do coração como de criança. Ele chegou aqui em casa atônito e chegou aqui dor. A pena que eu recebi caiu em cima dele, assim, a pena veio descendo. Sabe? Então, assim, que a gente tenha esse coração de criança para que a gente receba isso tudo, todas essas manifestações, esse algo novo que o Senhor está fazendo. Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem. Deixa eu abrir aqui. Sumiu o bagulho da mensagem. A Juliana, eu mais de 20 anos depois de convertida, né, que comecei a saber sobre. É isso aí. Quanto tempo que a gente não sabe, não descobriu sobre esse tipo de coisa? Vamos lá, para a gente terminar. Quarto significado. Vejo isso como uma manifestação de provisão. Uma igreja em Porto Rico que tinha uma manifestação significativa de gemas. Há alguns anos eles foram capazes de vender as gemas que lhe permitiam financiar um programa de construção com o produto das vendas de ouro. Tem um outro país também na África que Deus começou a enriquecer eles dando pedaços de ouro, com pó de ouro,
conseguiam tirar, assim, vender com pedras preciosas. Tem o livro do Davi Rebolo, não sei se é o Vento do Espírito, eu não sei se é a Dimensão do Espírito, não lembro qual, que fala de uma manifestação num país, aqui na América Latina, que teve uma manifestação tão grande de pedras preciosas que os relógios das pessoas viravam de ouro, dentro do relógio virava de diamante, os portões enferrujados ficavam cheios de pedra preciosa, tudo, os objetos, tudo virava de ouro, assim, prosperou, galera, sabe? E não prosperou somente também os filhos de Deus, mas prosperou a sociedade, todo mundo que estava em volta. Olha que bizarro. E eu creio nessa manifestação. O Israel Becker que fala que ele estava pedindo ao Senhor uma pedra preciosa para ele botar, para ele dar de presente, né? Um diamante para ele dar de presente para a esposa dele como presente de aniversário de casamento. O Senhor deu para ele um diamante no valor de 60 mil reais. Olha que legal. Quinto significado e último, significa que essa manifestação glorifica o nome do Senhor Jesus. Este sinal é um testemunho de toda a mão de Deus em ação. Em outras palavras, é um sinal que aponta diretamente para ele. Observação. Essa manifestação não se limita ao que compartilhei aqui, pois Deus sempre tem propósito mais profundo por trás de tudo o que ele está fazendo do que nós somos capazes de entender. Mas acredito que as joias do céu estão nos dando um pequeno vislumbre de seus planos e propósitos mais elevados. Devemos honrar o doador de presentes mais do que buscar os presentes. Amém, gente? Eu acho isso aqui é muito legal mesmo. Tanto que o chão de ouro no céu, o chão do céu é de ouro. E a Erika foi lá, vira e mexe, ela tá lá, ela fala que o chão de ouro do céu é macio, quando pisa assim afunda. Que legal, né, cara? É muito, eu acho essas manifestações assim, muito legal. Mas eu quero orar por você, para que você, a partir de agora, comece a ter essas manifestações. Para que você, a partir de hoje, comece a receber essas penas, você comece a receber essas pedras. Deixa eu botar um som aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, bota aí rapidinho, que eu já te respondo. Pode falar, Juliana. Tá fechado seu microfone. Ah, é verdade. Teria algum significado o tipo da pedra preciosa que a gente recebe? Que nem eu acredito que as que eu recebi, acredito que seja um... Ah, esqueci o nome agora. Não é cristal, é um diamante. Significado Bem, como assim? se ele tem algum, se o tipo da pedrinha que a gente é presenteada, se ela tem algum significado. Entendi. As pedras, é que até eu não sabia disso. Tem pedras que são de vidro, tem pedras que são de diamante. As pedras que eu recebi, eu esqueci o nome. O pessoal tava me zoando, falando que era bijuteria. Fui lá levar no joalheiro. Eu não lembro. Mas eu já vi gente recebendo vários tipos de pedra totalmente diferentes. Igual a gente vê pedra preciosa por aí mesmo. Tem pessoas que você vai ouvir dizendo por aí, tem alguns ungidos de Deus, que vai falar que a pedra preciosa tem correlação com o portal celestial, que entra numa outra parada, que entra no outro acerca das tribos, acerca de um monte de outra coisa. Então, assim, eu não posso afirmar porque eu não sei, sabe? Mas, assim, a pedra, geralmente a pedra, você pode levar no joalheiro para você ver, pode ser um diamante ou não, ou pode ser algum tipo de outra pedra diferente, ou pode ser, às vezes, até de vidro, que acontece. Mas tem gente que fala acerca de, tipo assim, recebi uma safira.
Safira tem um significado que é de acordo com uma tribo assim, 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 que tem a ver com você que, você que, você que lá. Só que isso eu não sei te dizer. Porque esse é um assunto que eu não sei, de Entendi. verdade. Então, não posso ensinar aquilo Entendi. para você. Ah, me veio essa curiosidade, né? Como eu sei que tem variedades, né, de pedra, eu pensei, sim, que poderia ter algum significado, né, os tipos de pedra. É, Como o senhor mesmo disse aí, que o tipo da pena, né, que eu ouvi falar que a pena marrom de anjos de guerra, né? É que nem a peninha é. que eu achei também, ela é meio amarronzada, bem pro lado marrom. O livro Portal 8 fala um pouco disso, que o portal ele está relacionado a uma letra no hebraico que libera, e dependendo da sua tribo. Então é uma viagem muito louca, entendeu? Um negócio bem mais assim, aprofundado, um negócio muito mais doido, sabe? Eu não sou profeta nesse nível, então eu prefiro ficar mais pé no chão um pouquinho, mas na verdade eu nem sei quem ensina sobre isso. Eu não conheço quem ensina sobre o significado. Porque eu acredito assim, que você possa receber, tipo assim, um diamante, depois de receber um sardônio, depois de receber um outro tipo de pedra, e seja só por causa de um valor, acerca de um valor em dinheiro, por causa disso. Talvez Deus tenha te dado para te presentear, para que você dê presente para alguém, ou para te prosperar de alguma forma. Não tenha significado profético nenhum, mas possa ser que tenha, entendeu? Então, Ah, tá. assim, Isso era uma dúvida também que eu tinha, que foi sanada assim, né, no curso aqui agora, e você falou sobre isso, que assim, tem também essa possibilidade de ser presenteado para nos ajudar financeiramente. com certeza, absoluta. Às vezes Deus pode te dar uma pedra com mais valor, a que tem mais valor geralmente é diamante. Mas Deus pode te dar pedacinhos de. Já vi gente com pedacinho de ouro, sabe? Que Deus deu para enriquecer a pessoa. Aí, quando vocês receberem, que eu tenho fé que vocês vão receber, e eu também, perguntar ao Espírito Uhum. Santo: Senhor, qual o propósito disso? Eu posso vender? Não é para vender? O que eu posso fazer? Porque vamos botar como deve ser tentador. Às vezes você recebeu uma pedrinha no valor, igual o Geobeck, R$ 60 mil. Você pensa, caraca, tem tanta conta para pagar, tanta coisa. Eu acho que foi Deus, não foi. Deus está só te presenteando, você vai lá e vende. E por isso o Senhor não te dá. Então, é o propósito para qual o Senhor vai te dar ela. Entendeu? Eu lembro que quando eu fui levar as minhas, Bárbara até falou assim, Rodrigo, ora, que às vezes se for, você pode vender, às vezes é o Senhor querendo te prosperar, alguma coisa assim, tudo mais. Então, pode ser, mas aí depende de um discernimento do que o Senhor, qual o propósito que ela está te dando essas pedras, entendeu? Amém. Quanto ao significado, na verdade, eu não fico muito preso a isso, sabe? O significado do portal, que não sei o que, é algo pessoal meu, sabe? Talvez um dia eu fique mais. Agora, para mim, eu não estou tão preso nisso. Eu gosto das manifestações porque, tipo assim, uma que elas me aproximam de Deus. Eu acredito que você ficou muito feliz quando você recebeu. Que você quis Ixi, orar muito mais para feliz. receber mais. Muito feliz. Entendeu? Então, eu acredito que elas nos aproximam de Deus, glorificam o nome do Senhor, impactam outras pessoas, porque não tem explicação. Então, Verdade. eu acredito que daqui a pouco chega igual Romanos. Dele, por ele, para ele são todas as glórias, a glória dele seja dada a ele eternamente. Amém. Então, eu fico mais preso na questão de glorificar o Senhor em todas as manifestações. E saber que Deus está dando presente simplesmente porque nós somos filhos queridos. E o Senhor resolveu nos presentear. Glória a Deus. E a senhora com a profetisa de ofício, doida, que vê todo mundo espiritual, e aí, filha, cai pra dentro, porque isso aí vai ser a tua área, vai ser a tua especialização. Eu não sou esse profeta doido. Mas tem gente que é, Amém. velho. Tem gente que vê. Eu tenho um colega que, cara, ele viaja só nesse negócio. Mas o cara conhece muito. Teve um anjo uma vez que apareceu para ele, anjo, 3 anjos, na verdade. Anjos com roupas de militares de soldado israelense. Eles entraram na sala dele, foram pro quintal sem falar uma palavra.
Quando voltaram, estava tão nítida a visão, era tão real, que ele foi pegar o celular para filmar. Quando foi pegar o celular para filmar, um dos anjos pegou uma pistola, gente, pistola. Tirou a pistola, chegou até ele, deu uma coronhada no joelho dele, que ele sentiu fisicamente. Virou as costas e saiu. Sabe? Mas quem vive esse negócio só profeta, cara. Profeta que vê esse negócio doido assim, com a visão aberta. E ele mostrou tudo. Ele falou: Rodrigo, era nítido, cara. Eu senti fisicamente, era assim, anjo com arma. Eu já tinha visto pessoas, conheci pessoas falando com anjos. Parece engraçado, gente. Marco 762. Teve um anjo um cara que, eu não sei quem me contou isso, cara. Eu sempre falo isso nas aulas, mas não encontrei quem me falou isso ainda. Que o fulano deixou um carro parado numa rua, não conseguiu, reboque, não conseguiu rebocar o carro, tudo mais, deixou lá. Falou assim: Senhor, eu guardo meu carro. E foi embora, porque já era tarde, não conseguiu. No outro dia, cedo ligaram para ele, falaram: Fulano, quem era aquele cara que estava lá do seu lado? Um negão, ó, que eu falei para vocês. Um negão com uma 12 na mão, protegendo seu carro lá, na frente do seu carro. Aí ele falou: não sei, meu carro tá lá porque eu vou lá buscar. Então, o que aconteceu? Tinha um cara alto, quase 2 metros de altura, com a 12 na mão, guardando o carro do cara. Olha que bizarro. Entendeu? Então, o mundo espiritual tem todas essas loucuras aí, que eu acho bem legal. Só que ainda não estou nesse nível ainda para explicar esse tipo de coisa, não. Tá bom, Juliana? Se você quiser, Varô, se aprofundar nisso, cai para dentro. Amém, amém. Muito obrigada. Quer falar, Andréia? Rapidão. Assim, ó, eu quero testemunhar da seriedade, né, da seriedade do que tá, do ministério do apóstolo Rodrigo e do que tá dessas ativações, tá? Apóstolo, não sei se o senhor lembra, uma aula que o senhor estava falando sobre anjos, eu lembro que a pastora Rosângela falou, e você sentiu, assim, durante a aula, de direcionar para a libertação, e ministrou libertação. Naquele dia, apóstolo, aí o senhor falou assim, alguém viu alguma coisa, sentiu alguma coisa, eu chorei muito, e a pastora Rosângela também. Nesse dia, eu estava no escuro, enquanto o senhor ministrava, eu vi um anjo parado, o tamanho assim, da casa, né? Ele veio, e eu lembro que eu acho que eu falei. Aí eu disse assim, que ele tinha um papel na mão, e ele tinha um cetro. E aí eu perguntei, né, para testificar quem ele era, ele só disse, eu vim trazer um decreto. Quando ele falou isso, meu coração fez assim. Me deu uma angústia, me deu uma coisa assim, e eu não tinha discernimento. Mas eu quero falar da seriedade do que está sendo feito, desse trabalho dos anjos. Posterior a isso, eu tive uma percepção, né? Eu tive uma percepção no meu espírito, mas eu achei assim, não, eu estou aqui com a minha emoção um pouco aqui, eu digo, mas fiquei orando no silêncio. A partir daí, após, 3 pessoas se levantaram para falar comigo. Em dias diferentes, assim, ó, Deus vai recolher a tua mãe. E faz uma semana que eu enterrei a minha mãe. Tá? Então, assim, é muito forte, sabe? Quando ele trouxe o decreto, por isso que eu disse, ele tinha um cetro e ele tinha um decreto e ele disse, eu trouxe um decreto. Ele não me deixou ler. Ele estava com a carta escrita. Só que no meu coração, que nem eu digo, ficou de um jeito assim, sabe? E eu quis ter, eu tive o entendimento que era. Mas aí veio a dúvida, aí veio a alma do ser humano, né? E aí Deus começou a levantar pessoas, né, do meio, profetas, e foi bem claro. Uma foi de Fortaleza, a pastora Jô, ela disse, irmã Andréia, Deus está batendo o martelo e sua mãe está partindo.
Aí a minha oração era só para que ela não partisse sem salvação. E eu via anjos, eu sempre via 2 anjos do ladinho dela no hospital. Uhum. Na hora que ela partiu, sabe? Eu não senti medo, dor, Uhum. tristeza, eu senti paz. E o dia, né, do velório dela foi uma coisa assim, quem teve lá sabe, você sentir graça, você se sentir em paz num momento que é para ser um momento de dor, né? Então, isso é uma das razões da minha ausência. Eu estava sem meu celular estragou, né? Não tinha como acessar o WhatsApp, eu estava distante de tudo e passei. E a mãe estava muito doente, muito, muito doente. Mas assim, eu não estou falando isso para baixar a frequência de nada aqui. Isso aqui está maravilhoso. Isso aqui é para testificar a seriedade, né, do trabalho, do que a gente está sendo ativado. E aí vem, né, como eles são mensageiros, né, dispenseiros de Deus. No meu caso, ele veio trazer, me antecipou, pude preparar meu coração e ter paz para a hora que tinha que acontecer, porque isso faz parte da vida, né? É Tá verdade. bom? E eu quero louvar Jesus assim por isso, né? Que é uma coisa assim, vocês estão falando, será que eu vou acreditar numa pena? Gente, eu vi algo que eu vi. É mais difícil você acreditar numa visão do que no que você pega. Então, Uhum. assim, é isso, você acreditar na visão. É a mesma coisa. O dia que o Senhor soprou o nome do apóstolo Ronaldo, eu não conhecia ele. O Senhor soprou Granovich, uma coisa assim, sabe? E eu digo, quem é essa pessoa? E quando eu orei por ele, eu vi uma águia entrar aqui dentro do quarto. Eu nunca tinha tido essa experiência. Uma águia grande que pegou, cumprimentou com a cabeça, fez assim, sabe? E ela abriu as asas assim, na ponta, todas aquelas penas das pontas da águia eram todas de espada dourada. E eu não sei, assim, eu não conheço, né, o ministério dele, assim, né, não tive a oportunidade, mas aí eu fui falar com a pastora Rosângela, disse assim, Andréia, é que o nome do ministério é Comando Águia, né? Eu disse, É então, verdade. tem alguma coisa, e assim, eu fiquei conectada, sabe, apóstolo, eu não, foi o Espírito que conectou, e eu tive essa experiência real aqui do lado, assim, né, de ver aquela águia me cumprimentar, e é alguma coisa dele, né, da unção dele, que tinha na vida dele, sabe? Sim, com certeza. Então, é isso. O mundo espiritual é muito lindo. Sim. E Deus também tem um senso de humor muito esquisito, cara, muito esquisito. Eu tinha uma certeza que aquele homem ia ressuscitar de uma forma. O pessoal tudo me mandando mensagem. Não, ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. E eu também tinha essa certeza, né? Eu lembro quando eu cheguei lá na base, a Bia tava murcha, tadinha. O pessoal tava murcho. Eu falei, Bia, eu criei até o fim, Bia. O corpo só ia chegar 4 da tarde, a gente tava muito cansado, a gente viajou o dia todo. E a gente foi os primeiros a chegar na base, um dos primeiros. Aí a gente foi descansar. Quando voltou, eu só esperei o momento, que não tinha ninguém perto. Falei, agora é o meu momento. Botei a mão na cabeça dele. Os seus olhos, nossos olhos natural, a gente vê assim, né? É difícil a gente acreditar, mas eu comecei a orar com fé. Comecei a ordenar que o espírito dele levantasse. Comecei. Até o último instante, na verdade, eu estava lá na base, estava até a pastora Pam e o pastor Alex estavam lá com a gente conversando. Eu tinha uma sensação que daqui a pouco aquele homem ia fazer assim, ia levantar aquele caixão e ia sair, sabe? Eu estava nessa expectativa até o fim, sabe? E só que foi a mesma coisa que a André falou aqui. Quando eu encostei na cabeça dele e comecei a orar, cara, eu senti paz, velho. Senti paz. Eu falei, não, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu senti paz, eu senti paz. E eu fiquei borocochô, né? Eu orei assim, eu fiquei murcho, murcho. Falei, é isso, vou ter que aceitar isso. Aí depois o apóstolo Luiz veio, a gente conversando, ele falou que Deus também falou com ele, sabe? Que o Ronaldo tinha cumprido a missão dele e tal, falou outros mistérios.
É igual o André falou, Deus tem um senso de humor muito esquisito. Eu pedi para a pastora Rosângela se ela tinha o contato de alguém, porque como eu não conhecia, mas eu senti uma necessidade de orar, né? Porque quando o Senhor soprou o nome dele, ele estava em treinamento, ele não estava doente ainda, entende? E aí eu estava naquela aflição, porque aí Deus só dá continuidade se você conecta. E aí ele estava, foi de sexta para sábado. E tinha um evento naquele final de semana. Então, quando a pastora Rosângela voltou, eu perguntei para ela. Ela disse: ó, ele adoeceu depois do treinamento. Eu disse: então, tu me bota em contato com alguém. Eu preciso orar com alguém que passe, sabe? E aí, apóstolo, a visão que eu tive, tá? Eu entrei dentro da UTI e eu vi um portal muito grande de luz em cima do e vários anjos tocando no corpo dele, tá? Todos eles tocavam e vinha óleo e tocavam com carinho, coisa mais linda. Mas tinha um muito maior segurando a perna dele direita. E até eu comentei com a irmã Aline sobre isso. E aí, assim, ó, aí veio a minha interpretação na hora. Eu disse assim, gente, se esse anjo grande soltar, o homem vai. Porque o portal tá aberto em cima dele, sabe? E ele, mas assim, foi só a visão nítida que eu tive. O corpo dele ali, os anjos todos em volta, e isso quando ele internou. Mas a minha sensação, eu digo, gente, esse anjo está segurando a perna dele. Se o anjo segura, o portal tá aberto. O espírito dele, ó, direto para o pai, sabe? E é isso, né? Só que assim, você não vai falar uma coisa dessas, assim, explicar muito isso na hora que tá dando problema lá, porque eles deviam estar atordoados, né? Quando ele caiu doente. Eles estavam bem abalados. O apóstolo João, tadinho, ele veio orar, ele veio falar comigo, ele falou, cara, ele era o meu amigo, como é que vai ser? O Gui também tava muito mal. O pessoal tava muito mal. A Nilcélia, aquela mulher é uma leoa, mano. Aquela mulher, eu tenho que tirar o chapéu pra ela. Aquela mulher é uma mulher de Deus, cara. Eu admiro a força que ela tem, mano. Sabe? Eu admiro. A Flávia também colocou aqui, né, acerca da, né, se não me engano, da netinha dela, que ela orou também. E é isso, gente. Quando Deus tem propósito, não tem jeito. O apóstolo Luiz falou acerca do apóstolo Ronaldo. Na UTI eles oraram por ele, né? E falou assim, Deus, o que a gente carrega para levantar esse homem, a gente tem. Agora depende do seu aval, depende se o senhor quer ou não. Exato. Tinha muita gente orando. Não era por falta de oração. Não, foi Deus Não. mesmo. E o Ronaldo é bicho doido, rapaz. Deve ter visto um negócio no céu lá e falou, não quero voltar não, deixa eu aqui mesmo. O Reinhard, viu, pastor Rodrigo? O Reinhard Hitler, ele ficou 5 horas morto. E ele foi para o céu, e lá no céu, ele disse, eu não quero voltar. Só que aí, Jesus, ele andava com Jesus por lá, esse é o testemunho maior dele, só que Jesus disse, não, tu tem que ir porque tu tem missão. Para mim, o salvo, se não se dá um negócio desses e não volta, é porque acabou, cumpriu o propósito. E aí o problema é assim, é isso que eu digo. A gente tem um apego, sabe? Eu fiquei assim, eu tive que me cuidar quando a mãe partiu, porque eu não chorei. A minha mãe, gente, eu sou a filha mais velha. Eu não chorei, só que assim, ó, eu tinha uma paz e eu só pedia para o Senhor, eu digo, Senhor, as pessoas podem entender mal isso aqui. Mas é que quando você estava 35 dias orando, jejuando, clamando e pedindo, chegou na última semana, eu só dizia, Pai, se tem alguma coisa prendendo ela, eu estou liberando aqui e que ela não fique presa. E eu falava com ela, dizia, mãe, tu tá livre para poder ir com o papai para o céu, sabe? Então é isso. Aí a gente tem paz no coração, né? E a morte para o salvo, não tem. A gente que está com saudade. Quem perde a gente, o céu ganha. O céu ganha. É isso.
É isso, gente. Deixa eu orar por vocês. Fechem os olhos aí. Vou orar bem rapidinho por causa da hora, já tá bem tarde. Deixa eu botar só um som aqui. As ativações, gente, eu tô orando assim mais rápido agora um pouquinho. É porque eu vou deixar as ativações para os fins das aulas, tá bom? Aí a gente vai fazer só ativação. Só ativação. É que você comece a ter mais contato com isso, assim. Eles vão começar a se manifestar, vão começar a falar, vão começar. Vocês vão ver que vai engrossar o caldo. Então, eu estou só orando por vocês, estou só dando para que vocês tenham um entendimento. Quando o entendimento tiver a mente no coração de vocês, vocês com o coração aberto, com fome e com sede, vai manifestar fácil. Tá bom? Feche os olhos aí. Comece a gerar agora o que a gente acabou de falar hoje, acerca das penas, das pedras. Quem fala em línguas, começa a falar em línguas. Papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu quero ativar, Senhor, agora, Senhor, a manifestação com pedras, Senhor, a manifestação com pena em Jesus. Que os seus filhos, Senhor, a partir de hoje, Senhor, entre, Senhor, numa nova dimensão, Senhor. Chorrebanalaba, suribandalaba, che. Chotecantrolomandirebanaba, che. Comece, Senhor, envie os seus anjos, Senhor. Lamatuel, toque em cada um agora dos filhos, que eles sintam o poder entrando por meio de eletricidade, por meio de fogo, de calor. Comece a tocar em cada um deles, liberando uma nova unção, um novo manto profético. Eles comecem a receber essas pedras, essas penas, Senhor. E quem já recebe, Senhor, que intensifique ainda mais, Senhor, essas manifestações. Pastor Vinícius, Deus vai te levar fora do Brasil muito mais. Eu vejo a bandeira de Portugal também. Não sei porquê, mas eu estou vendo. Não sei se você já foi lá. E vejo como se fosse conexões na Europa, assim, ó. O Senhor te levando. E existe uma unção de mestre também muito forte em você. Senhor, derrama mais sobre o seu filho, Senhor. Novas línguas, Jesus. Novas línguas, Senhor. Novas línguas, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais do seu poder, Senhor. Mais conexões, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, mais sobre os seus filhos, Senhor, de uma forma palpável, Senhor. De uma forma palpável, Senhor. Aumenta o nível, Senhor. Ativa os anjos dos seus filhos, Senhor. Aumenta o nível, Senhor. Aumenta o nível, Senhor.
Enrique, te levando louco, provavelmente, oramos. Eu vejo o Senhor derramando uma unção sobre algumas pessoas aqui para que você consiga orar mais, entrar nessa dimensão espiritual. E como tem explicação, o Senhor diz que seus olhos vão começar a queimar. E que você saiba quem é, que é você. Mais, Senhor, mais, Senhor. Mais, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Você viu alguma coisa, sentiu algo, ou teve alguma manifestação? Você coloca aí para ele saber. Se o Espírito Santo me falando, tem duas pessoas que estão cheias de pó de ouro. Checa aí você. Se for cada um de vocês, você olha aí para que eu saiba. Pastor Tiago, eletricidade pelo corpo. Mais alguém, gente? Qualquer tipo de manifestação sutil. Minhas mãos aqui estão dando muita eletricidade. Ah, a Juliana tá com o pó de ouro na mão. Tem mais uma pessoa. Quem é? Tem uma pessoa também, me diz o Espírito Santo, que está com o corpo fervendo de calor. Quem que é você? Ah, a pastora Alex sentiu eletricidade na orelha e calor, amém. Tem alguém aqui com algum tipo de enfermidade? Pastor Vinícius, corpo queimando, amém. Tive essa impressão agora de algum tipo de enfermidade, de dor. Eu vi uma tela branca e veio, rasgou primeiro de cima até embaixo, com uma de fogo, espada de fogo, o cavaleiro de fogo e o cavalo de fogo. Uau. Vinha, sabe? Tipo, eu tô de frente, vinha da tela, mas ele tava assim, era branco, tudo branco. Como se ele saísse de uma dimensão e entrasse na nossa, sabe? É mesmo. Todo fogo. Espada, o homem e o... Jesus. Ó, o pastor Carlos falou, minha mão direita esquentou como se alguma coisa me foi entregue. Glória a Deus. Amém. Gente, deixa eu só ser obediente ao Espírito. Eu sei que tá tarde. Eu vou terminar já. Feche os seus olhos aí. Eu sei que quer mostrar mais alguma coisa, fazer mais alguma coisa.
Amém, Flávio. Já vou aproveitar e já vou orar por você de uma vez. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem mais, Pai. Mais para os seus filhos, Senhor. Então que agora, em nome de Jesus, libere os seus anjos e toquem neles. Agora de uma forma violenta, Senhor. De uma maneira violenta, Senhor. Senhor, faz, Senhor, igual o Senhor faz comigo, Jesus. Que doa os ossos, Senhor. Que o corpo físico, Senhor, queime, que as eletricidades nas mãos, Senhor, nos pés, Senhor. Mais, Espírito Santo de Deus, mais. Em nome de Jesus. Ouça essa. Olha o que está tocando. Anjos, venham. Charalabadaíre, cadroloboche. Esse caso de oração Campinas é esquisito, gente. Eles estão falando, anjos, venham, se ajuntem a nós. Eu quero ser. Eu quero ser. Você que deseja uma visitação. Ouvir a voz de trovão. Ouvir a voz de trovão. Eu quero as fontes. Eu quero a verdade do céu. E teu Espírito. Aleluia. Apóstolo, eu vi o barulho do mar, eu vi o mar, e esse anjo, que eu creio que seja um anjo, né? Veio e rasgou o mar. Quando ele rasga o mar se divide e tem fogo no meio. E aí veio a palavra assim, Aleph. A-L-E-F. Aleph. Pode ser um anjo que trabalha com você, André. Pede confirmação. Fala com ele aí. Começa a fazer essa confirmação. Você sabe como é que é, né? Deixa eu orar aqui pro pessoal que falou que. O Lourenço com bronquite, está repreendido. Deixa eu orar aqui. O nome espiritual da pastora Pamela Aleph. Mistério. Vamos lá. Que em nome de Jesus, Senhor, que toda enfermidade, Senhor, sobre a Flávia, Senhor, toda dor na nuca, Senhor, seja destruída agora em nome de Jesus. Senhor, envia lá, Senhor, um anjo de cura, Senhor, sobre o Lourenço. Toca nele, Senhor. Que toda secreção seja destruída, que todo mal seja destruído, Senhor. Limpa os pulmões, Senhor, limpa o rosto dele, Senhor. Tira todo o mal, Senhor. Todo vírus, bactéria, Senhor. Tira, Senhor. Tudo, Senhor. Tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Olha o que o pastor Vinícius falou aqui, André. Aleph, a primeira letra do hebraico, representa a força. Ah, que legal. Faz sentido para o seu contexto, né? Pode ser isso. Tremendo. Eu sei, gente, que teve gente que teve impressão de espírito, teve alguma visitação. Fala aí, quem teve, por favor.
você não falar, eu vou pedir para os anjos não falar com você mais. Amém, gente? Vamos terminar aqui, então. Já está bem tarde. Como esse caso de oração Campinas é muito esquisito, cara. Quem quer orar com eles é a melhor coisa para você chapar. Eu ia botar um negócio aqui. O Espírito Santo falou, bota o número 18. Eu falei, é isso. Coloquei na hora que eu estava orando, que eu ia começar a soprar, começou a cantar na música, que o Senhor assopra sobre nós. Eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a soprar. Daqui a pouco a gente orando aqui, eu pedindo ao Senhor, eles começaram a cantar, anjos venham, anjos venham. Eu falei, rapaz, são muito esquisitos, cara. Mas amém, Como gente, que deixa eu chama orar. mesmo, apóstolo? Como Oi? que ele chama mesmo? Qual que é o nome? Casa de Qual que é o Oração nome? Campinas. Casa de Oração Campinas. Isso. Eles têm do número. Eles cantam, na verdade, só espontâneo. Mas eles Hum. ficam gravando durante 20 horas. Adorando ao Eita, Senhor. Deus. Adorando ao Senhor. E eles pegam essas partes. O que eles cantam são visões que eles têm. Eita, Jesus. Glória a É Deus. muito. Gente, eu só oro com eles. Quando eu vou orar, na verdade, o Espírito Santo fala assim: ó, bota a música 12. Eu nem sei, nem lembro. Alguns eu já gravei, porque tem alguns até que o Senhor gosta que eu coloque. A 12, geralmente, o Senhor gosta que eu coloque. A número 8, geralmente, eu ouço bastante. Porque quando a gente começa a orar, eles começam a cantar o que a gente está orando. É um negócio esquisito, gente. Vocês vão ver. Pede ao Senhor. Eles têm do número 1 e tem até o número 32. E tem os soul, que são só instrumental deles. Mas tem a adoração espontânea do 1 ao 32. Fala assim, Senhor, faz um teste. Fala assim, Senhor, qual que eu coloco para adorar? Você vai vir um número, alguma coisa na sua cabeça. O Senhor vai falar com você. Cara, é batata. Batata. Como é Bem, que é deixa o eu orar nome? com você. Como é que é o Oi? nome? Como é que é o nome, apóstolo? Casa de Oração Campinas. Eu vou mandar o link lá no grupo. Tá bom? Deixa eu orar pela sua vida, te abençoar. Papai, muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por cada manifestação. E que seus filhos, a partir de hoje, comecem a ter mais manifestações com penas, com pedras, Senhor. E principalmente, Senhor, que eles consigam mergulhar mais em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, a partir de agora, que o Senhor nos cubra com o Teu sangue. Coloque anjos, Senhor, ao redor de nós, Senhor. Apague o nosso rastro no mundo espiritual, Senhor. Tire, Senhor, todo mal, Senhor, todo despojo que não é nosso, Senhor. Gente, profeticamente, começa a retirar, assim, tudo de você, ó. Começa a retirar. Senhor, todo despojo de guerra, Senhor, começa a retirar de nós, Senhor, e apaga, Senhor, nosso cheiro no mundo espiritual, nosso rastro, e nos torna invisíveis aos olhos do maligno, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Depois eu explico melhor sobre isso. Deus abençoe vocês, tá? Tenha uma ótima semana. Quem está no curso de cura interior, amanhã também tem o pastor Charles e a pastora Dani. Quer falar, Daiane? Ah, não, tá dando só tchau, né? Amém. Terça-feira, 9h30 ou 9 horas, se não me engano. E segunda-feira que vem nós estamos aqui de novo. Tá? Deus abençoe, uma ótima semana. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Se tiverem alguma manifestação com pedra, com pena durante a semana, manda lá no grupo para a gente ver, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Glória a O Deus. Shalom, apóstolo, shalom. Deus abençoe. apóstolo Rodrigo, só assim, ó, tem um leão que está rugindo e ele disse que é para você se comunicar com ele, ele quer conversar com você, Amém. tá? Ele quer conversar, ele está na tua esquerda. Eu estou aqui há horas escutando e aí ele só disse, diga para ele que eu quero me comunicar com ele. Se Amém. comunique. Uhum. Amém. Amém. A presença aqui está forte mesmo. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.